Nesse vídeo eu quero contar para você 3 segredos do diálogo que estiveram presentes na conversa entre o Mano Brown e o Fernando Holliday. Há pouco tempo, no podcast do Mano Brown, podcast chamado Mano a Mano, houve uma conversa entre ele, o Mano Brown, e o Fernando Holliday. E os dois possuem visões bastante diferentes sobre a questão racial, sobre como enfrentar as consequências do preconceito na sociedade. E ali foi um espaço de conversa muito interessante em termos de diálogo, cheio de elementos importantes do diálogo, mas quero evidenciar 3 deles aqui pra gente. O primeiro ponto foi protagonizado, o primeiro segredo, poderíamos dizer, foi protagonizado pelo próprio Mano Brown, que foi a coragem para conseguir ouvir o outro, ouvir aquele que pensa diferente, em especial aquele que tem ideias até contrárias a dele, né? Como é o caso do Fernando Holliday. E essa coragem ela é muito importante e bastante difícil de se ter, haja vista vários mecanismos, várias armadilhas que nos impedem de conseguir dar vazão a ela. E uma dessas armadilhas o próprio Mano Brown conta logo de início para o Fernando Holliday no podcast, que é a da pressão do grupo. Ele diz, olha, muitas das pessoas que eu respeito muito e que também sei que me respeitam foram contra eu te convidar para vir aqui conversar, te ouvir, mas ainda assim eu decidi fazer. Então esse é um ponto super importante, é um segredo bastante fundamental para a gente conseguir iniciar qualquer diálogo, é ter essa coragem de buscar ouvir, de buscar compreender aquele outro que é diferente da gente. Seja aquele diferente que é só um pouquinho diferente, ou aquele que aparentemente é muito diferente, totalmente diferente. E isso nos leva ao segundo segredo, porque conforme eles foram conversando, foram se ouvindo, o Brown foi fazendo várias perguntas para entender o porquê que o Fernando Holliday pensa do jeito que pensa sobre determinados pontos. Inclusive, qual é a história? Foi perguntando aonde que ele nasceu, como que era a estrutura da família dele, para compreender de onde que vinham essas ideias. E o segundo ponto, o segundo segredo, foi protagonizado pelo Fernando Holliday ao reconhecer contradições no seu próprio pensamento. Esse é um segredo muito importante para que a gente mantenha o diálogo depois que ele se iniciou. Então, em determinado momento, eles estão conversando, o Fernando Holliday tem uma perspectiva, uma ideia de que um caminho possível para resolver o problema do preconceito racial e das desigualdades é a educação. E dar uma educação que seja, que nivele, que permita as pessoas terem igualdade de oportunidades e por aí vai. E, ao mesmo tempo, na conversa, surgiu um outro tema no qual ele se coloca a favor da redução da maioridade penal. E nesse momento, então, o Brown coloca, né, puxa, parece que tem um contraditório aqui na sua ideia, porque esses rapazes, essas pessoas negras que vão ser enquadradas nessa nova proposta da redução da maioridade penal não vão ter condição de passar pelo processo de educação que você está sugerindo, que é um processo de longo prazo, de médio e longo prazo. E ele assente, né? Ele fala, puxa, você tem razão, essa é uma contradição mesmo, ele reconhece essa contradição e afirma na sequência que ainda não encontrou, apesar disso, né, outra estratégia, outro caminho, outra compreensão para aquilo. Então vejam como isso é esse segredo de reconhecer as suas próprias contradições e as contradições dos outros é muito importante para que o diálogo se mantenha. Porque se do contrário o Fernando Holliday tivesse tentado se proteger, tentado de alguma forma mostrar que não era uma contradição, mesmo sabendo no fundo que era,
a conversa não teria essa característica tão dialógica quanto teve. E aí o caminho, né, os desdobramentos seriam outros. Mas como ele admitiu isso, como ele teve essa coragem e mais, sentiu essa confiança por conta do clima que estava ali na conversa, foi possível que ele e o Brown continuassem pensando juntos, que é uma das características do diálogo. E isso leva ao terceiro segredo que eu quero contar aqui para vocês, que é o de conseguir encontrar pontos de certa conexão, pontos em comum dentro dessa diversidade, dentro dessa diferença entre eles. E é interessante que no podcast, quando tem alguns pontos em comuns, né, o Mano Brown, ele brinca e pede para tocar um sininho, um pin. E aí eu fui tentando contar quantos pins teve ao longo da conversa, que eu acho que é de mais ou menos 1h30, 1h20, alguma coisa assim. E se eu contei certo, tiveram 8 pins, 8 barulhinhos de pontos em que eles pensam mais ou menos parecidos. Então, pontos como, por exemplo, o diagnóstico do próprio racismo, né? Da onde que vem essa questão, eles parecem que naquele momento identificaram ter uma compreensão parecida, uma compreensão sobre o próprio Suplicy, uma outra sobre educação, sobre aspectos da educação, sobre o próprio diálogo e como ele está escasso no nosso dia a dia, em especial para tratar de política, e alguns outros pontos. Esse também é um segredo bastante relevante da gente ter em mente e que ele acontece por conta dessa coragem inicial de enfrentar um incômodo, de ouvir quem pensa diferente e, em seguida, né, começar a cavocar, a conseguir compreender as ideias do outro, encontrando os pontos de divergência, como eles fizeram, mas também encontrando os pontos de convergência. E isso permite, evidentemente, uma compreensão um pouco maior das duas pessoas e tirar um pouco daquela noção do amigo e inimigo, né? Se você pensa como eu, você é meu amigo, se você não pensa, você é meu inimigo, e aí acabou, é guerra, é luta, é briga. Então, claro que aqui nessa situação eles têm visões diferentes sobre a questão, tem muitas pessoas que vão concordar com um lado e não vão concordar com o outro e vice-versa, mas o ponto é que essa conversa deflagrada por eles traz uma mensagem bastante relevante, mostra o quanto que é possível a gente conseguir entrar nesse tipo de relação para inicialmente a gente conseguir se compreender cada vez mais, tirar esse ranço muito grande que a gente tem da pessoa, do outro, e talvez, né, ir construindo pontes dentro daquilo que faz sentido para as partes envolvidas e assim enfrentar, somar forças para enfrentar os problemas mais importantes da nossa vida. E aí, um ponto aqui que eu quero deixar bem de ressalva e que eu acho que é uma nota importante, um alerta importante, é que o fato deles terem conseguido ter um momento dialógico naquele encontro do podcast não significa que eles sejam pessoas dialógicas o tempo todo, que eles a todo momento conseguem ser dialógicos, né? Pode ser que dali, terminado o podcast, 5 minutos, numa nova situação com outras pessoas, eles tenham agido de maneira oposta ao diálogo, entrando numa discussão, entrando numa briga ou qualquer outra coisa do gênero, né? Até fazendo um post nas redes sociais, cutucando alguém, dizendo mal sobre outra pessoa, enfim. O convite que eu quero deixar nesse vídeo é o de que você busque escutar esse podcast, busque perceber como cada um dos dois compartilha suas ideias, ouve o outro, percebam o tom da conversa, como que eles conseguem pensar juntos. Então, se você já ouviu o podcast, me conta aqui nos comentários como que você se sentiu, o que você achou dessa conversa, se você achou que teve uma característica de diálogo mesmo. Se você ainda não ouviu, ouça e depois me conte. Fique bem e até a próxima.
Tchau.